Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos agora para falar sobre o cálculo de soluções. Uma coisa que normalmente a gente frige o nariz e fala, cálculo de soluções, isso dá trabalho? Dá trabalho desde que você não compreenda perfeitamente o que cada fórmula quer dizer. Anak, mas eu tenho que resolver sempre pela fórmula? Cara, a regra de 3 resolve a tua vida, mas você só consegue resolver por regra de 3 quando você tem uma boa compreensão daquilo que você está fazendo, ok? Então eu vou passar primeiro as fórmulas do cálculo de soluções e depois vamos resolver alguns problemas usando as fórmulas e usando uma regrinha de 3 também, beleza? Primeiro ponto importante dentro das soluções. Você pode ver aqui que eu tenho concentração comum e densidade. Muita gente acaba achando que isso é a mesma coisa, porque a fórmula é muito parecida. Olha para a concentração comum. M sobre V, coloquei um S para dar uma diferenciada, mas normalmente você pode encontrar isso daqui como sendo M sobre V. E a densidade também é M sobre V. Fala, cara, é a mesma coisa, só troca o C pelo D. Não. A interpretação do que quer dizer uma concentração comum, do que quer dizer uma densidade, é diferente. Vamos ver? Trouxe pra gente aqui um exemplo. Ó. O meu soluto é hidróxido de sódio, soda cáustica, NaOH. A massa de soluto é 80 gramas. O volume da solução que nós vamos utilizar é de 100 ml. Tudo bem? Então vamos determinar primeiro qual é a concentração comum e entender o que quer dizer a concentração comum. Então se eu fosse pegar a concentração comum e entender o que significa cada letrinha, o C é a própria concentração comum, ms é massa de soluto. Tá aqui, ó. Massa de soluto. E o Vzinho, ele é o volume da solução. Então é massa de soluto dividido pelo volume da solução. Então jogando na fórmula eu tenho que a massa do soluto em questão para nós agora é 80 gramas. O volume da solução é 100 ml. Então se nós fizermos essa divisão, a concentração comum vai dar 0,125 gramas por ml. Cara, o que quer dizer 0,125 gramas por ml? Que de cada ml da solução que você está pegando, desses 100 ml, cada 100 ml dele, cada 1 ml dele, perdão, dos 100, cada 1 ml contém 0,125 gramas de soluto. É isso que ele está dizendo para a gente, que de cada ml da solução, 0,125 gramas são do meu soluto. Cara, unidade é um problema. Porque tem exercício que vai pedir isso aqui em grama por litro, tem exercício que vai pedir em grama por centímetro cúbico, certo? Vai pedir em quilograma por metro cúbico. Cara, a unidade depende da proposta do exercício. Então, trabalhe com a unidade sempre conforme o exercício pedir para você, certo? Nesse caso, grama por ml, porque eu dividi grama por ml. Coloque as unidades dentro da fórmula. Colocando as unidades dentro da fórmula, você consegue entender o que vai sair lá no final. E aí você olha nas respostas, se bate a tua unidade com a resposta que está lá no final. Se você vê que a resposta era para ser em gramas por litro, você vai fazer o quê? Não pode deixar em ml, tem que transformar para litro, ok? E vamos entender a densidade. O que diz a densidade? Bom, a densidade é M sobre V. Bom, só que esse M, ele muda. Porque esse M não é a massa de soluto. Esse M agora é a massa da solução. E o que é uma solução? Nós já vimos em aulinhas passadas, é uma relação de soluto mais solvente. Então, se a solução é soluto mais solvente, ó, o meu soluto tem 80 gramas. O meu solvente tem 100 ml. Mas olha aqui, ó, o que diz a densidade da água? 1 grama para cada ml. Então, se é 1 grama de água para cada ml, se eu tenho 100 ml, eu tenho um total de 100 gramas. Como eu monto isso? Regra de 3, ó. 1 grama de água contém 1 ml. Então, se eu tenho 100 ml, eu tenho X. Ok? De 1 para 100, vamos usar a lei das proporções, vezes 100. Então, do outro lado da minha regra de 3, como ela é diretamente proporcional, vezes 100 também. Então, esse nosso X, ele é igual a 100 gramas. 100 gramas de quem? De H2O. Tá aqui, ok? Então, qual é a massa da minha solução? A massa da minha solução é a massa de água mais a massa do meu soluto. Então, se eu tenho 100 gramas de água mais 80 gramas de soluto, a densidade dessa solução corresponde à massa da solução, que são 180 gramas, 80 mais 100, dividido pelo volume
solução. E o volume da solução é 100 ml. 180 dividido por 100 vai dar 1,8 grama por ml. Ok? O que significa 1,8 grama por ml? Que da minha solução, certo? Cada ml dela, certo? Ele tem 1,8 gramas. Por exemplo, se você pegar, então, 1 ml de água, você tem quantos gramas de água? Em 1 ml de água, você tem 1 grama de água. É isso que ele está te dizendo, que em 1 ml de água, você tem 1 grama de água. Se eu for comparar com a solução, a cada ml da solução, a massa dela é 1,8 grama. Certo? Então, ela é 1,8 vezes maior do que a densidade da água. Diferente da minha concentração comum. Porque a concentração comum está falando o quê? Está falando a unidade de soluto por unidade de volume. Ou seja, quanto existe só de soluto nesse meu volume. Aqui está dizendo quanto existe da solução nesse volume. Então, a diferença entre os dois está que a concentração comum fala sempre do soluto e a densidade está falando sempre da solução como um todo. Então, você tem que lembrar disso. Concentração comum é soluto, a densidade está falando da solução. Beleza? Vem na próxima aula que nós vamos falar de concentração molar.